Criar um bom anime não é fácil, criar um bom final é muito mais difícil. Existem muitos animes bons e famosos que se encaixam perfeitamente nisso. Tem um começo bom, mas do meio pra frente a coisa começa a deslanchar e o final acaba sendo um cocô que não agrada a todo mundo, coisa que é bem normal de acontecer. É muito difícil se criar um anime que agrade todo o público, ou melhor, um final de anime que agrade todo mundo. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou contar pra vocês alguns exemplos de animes incríveis que tenham um final bem cocô. Lembrando que os animes que estão nesse vídeo aqui são que os fãs mais detestam, são votações populares. Então são as opiniões dos fãs do anime e não as minhas, mas talvez eu coloque um pouco das minhas opiniões aqui também. Final de anime é uma coisa bem complicada na grande maioria das vezes, porque o anime pode ter sido excelente, mas se chega no final e é um final ruim, abaixo do que a gente esperava, a obra inteira acaba sendo mal vista, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que todo mundo conhece pelo menos um anime que foi arruinado pelo seu final. Isso é uma coisa que infelizmente afeta até mesmo os animes mais conhecidos. Pelo menos o final ruim quase sempre é algo que não compromete toda a história que teve até chegar naquele final. Mas mesmo assim é uma coisa chata, você cria uma baita expectativa em cima do final do anime, do encerramento da história, mas quando ela vem não era tudo aquilo que você estava esperando. Quer saber alguns exemplos de animes bons que tiveram um final bem ruim? Mano, vem comigo até o final desse vídeo então. Mas antes, já sabe, né? Não se esquece de deixar seu like logo no começo para ajudar no desempenho do vídeo. Diferente desses animes, esse vídeo vai começar bom e terminar melhor ainda. E o seu like é muito importante para que seja sempre assim. Se você for novo por aqui, não perca mais tempo e se inscreva agora. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante o conteúdo aqui do canal. E já vai deixando aqui embaixo qual anime você acha que tem um começo bom e que quando chegou no final você falou, vixe, o bagulho tá sério. Ou vice-versa, começou ruim, terminou bom. Deixa aí, bora trocar uma ideia. Eu vou começar falando de um anime que até pouco tempo atrás eu não conhecia, mas resolvi assistir por causa de algumas recomendações. Eu tô falando de Another, um dos poucos animes de terror que eu já vi na minha vida e sinceramente, ele tem um suspense legal até, e se você não manja nada do anime, se você nunca assistiu, resumidamente ele gira em torno de uma sala que foi amaldiçoada, é uma sala de aula amaldiçoada e que a classe recebe um aluno extra todo ano, que é basicamente um espírito, ou melhor dizendo, uma pessoa morta. E por conta desse aluno extra que entrou na classe, os outros alunos têm que de alguma forma ignorar um certo aluno da classe por um ano inteiro para manter o número de alunos balanceado e geral não morrer. Esse anime é muito bom, principalmente os 10 primeiros episódios que na minha opinião são os melhores, só que mais pra frente as coisas elas desandam bastante, principalmente quando fazem da professora o aluno extra. Depois disso foi como pegar merda e tacar no ventilador, ficou tudo cagado. E do nada resolveram colocar um plot twist ridículo de que a professora, que é tia do protagonista, era o diabo do aluno morto. Fora aquela parada lá da Misaki ser uma vacilona do cacete. Ela tinha um poder lá, aquele poderzinho especial pra saber quem era o morto o tempo inteiro, mas simplesmente deixou todo mundo morrer. Eu achei esse final muito ruim, porque eu tava gostando do anime, mas chegou numa hora que fala, cara, não dá mais pra assistir, velho. Eu assisti até o final, não gostei do anime, no final do anime, mas fazer o quê? O segundo anime da lista é um que eu já falei aqui no canal que eu odeio o final, e eu tô falando de Akame ga Kill, e não é apenas eu que detesto o final do anime, disso eu tenho certeza, e simplesmente porque o anime ele não seguiu quase nada do mangá, que é a história original, tanto que muita gente não deve nem saber, mas o anime ele terminou primeiro que o mangá, ou seja, o que era pra ser apenas uma adaptação da história original, do meio pra frente virou um bagulho original, tipo uma história original que o próprio estúdio produziu e que deixou tudo cagado. Um outro motivo pro final ter arruinado o anime é que todo mundo morreu, tipo, todo mundo sem exceção, as únicas pessoas que ficaram vivas foram a Akame e a Najeda, coisa que não é verdade, na história original não foi isso que aconteceu. Eu fiz um vídeo falando das diferenças do final do anime pro final do mangá, eu vou deixar um card aí pra vocês, e quando você ia a algum fórum do anime assim, tudo que você mais lia era o pessoal falando que queria um final igual do mangá, um final 100% fiel, e não essa bosta que nós tivemos, tipo, mano, foi muito ruim. Você pode até ter gostado do final, sei lá, se você for um psicopata, talvez você tenha gostado, mas 90% dos fãs detestaram o final do anime. Sem contar que no final do mangá, as coisas ficaram muito mais bem explicadas e também foi um final mais feliz, entre aspas. Não foi perfeito, mas foi um pouco melhor. Óbvio, tem algumas coisas que eu mudaria tanto no final do anime, principalmente, né, quanto no final do mangá também, porém, não é o assunto do vídeo de hoje. E agora esse anime é complicado de eu falar porque tem uma fanbase bem chatinha que... Mano, mas não tem o que fazer, eu tô aqui pra falar a verdade, não tô nem aí com as fanbases. Podem ficar irritados à vontade, porque na boa, considerando o quão amado o mangá é, fica difícil acreditar que o anime Tokyo Ghoul acabou sendo essa bagunça que foi. Assim como é o caso de muitos animes ruins,
Tokyo Ghoul se desviou muito do seu mangá original. Acho que podemos chegar à conclusão que quase sempre que o anime tem um final ruim é porque ele se desviou muito da sua história original, que nesse caso aqui é o mangá. E nesse caso, por conta disso, a história terminou completamente corrida e muito confusa. Algumas tramas que eram bastante importantes foram simplesmente abandonadas, tipo, a história acabou virando um verdadeiro caos. Pra vocês que não assistiram ter uma noção, o final do anime ele foi tão ruim, mas tão ruim, que os fãs antigos preferiram que novos fãs lessem o mangá ao invés de assistir o anime. Era tipo, mano, lê o mangá, ignora o anime, esquece que ele existe e passa longe disso. E se você é fã mesmo de Tokyo Ghoul, você sabe muito bem do que eu tô falando, porque, mano, a história ela simplesmente desandou, tipo, tudo que a gente tava esperando não aconteceu, e tudo que nós não estávamos esperando aconteceu. O final ficou muito cagado, como eu falei, a história virou um caos. Mais um anime que tentou fazer uma parada meio que original ali pro seu final, mas acabou se complicando e fez a galera odiar o final dele. Darling in the Franxx é um anime que praticamente todo mundo odeia o final, mas é tipo 95% de quem assistiu odiou o final. Mas assim, Darling in the Franxx teve uma história bonitinha até, foi uma história bem linear, bem legal, porém nos últimos episódios a coisa desandou de vez e parou de seguir a ordem que vinha seguindo antes. E enquanto maior parte da história era focada naquela coisa das crianças usando os robôs para lutar contra os monstros que ameaçavam eles e a humanidade ali, o final do anime já tinha invasões espaciais, uma nave espacial gigante, reencarnação, mano, botaram até mesmo reencarnação, velho. Pra muitos fãs, esse final, essa mudança que teve foi considerado algo muito mais artificial, muito mais superficial do que interessante, que era a proposta do estúdio fazendo esse final original. É até válido dizer que a galera ficou assustada com os gigantes Zero-Two viajando pelo universo, lutando contra alienígenas. Mano, parece que eles resolveram usar algum tipo de droga pra escrever isso, porque ficou muito ruim, cara, ficou muito cagado, ficou nada a ver com nada. O final meio que não condiz com a história que o anime percorreu até chegar naquele momento. Agora, um dos meus animes favoritos que infelizmente teve um final bem meia boca não, muito ruim pra falar a verdade, eu tenho que admitir isso. A saga final do mangá de Bleach, né, a Guerra dos Mil Anos, foi uma das sagas mais bagunçadas de todas as obras que já existiram. Teve personagens esquecidos que reapareceram sem nenhuma explicação, os poderes que a galera tinha eram totalmente nada a ver uma coisa com a outra. Mano, tudo virou uma gigantesca zona. A bagunça foi tão grande que o mangá foi até mesmo cancelado e o autor Kubo foi obrigado a finalizar a história em apenas 5 capítulos. E mano, como que você encerra uma história em 5 capítulos? E sendo bem sincero com vocês, todo encerramento foi muito ridículo. O jeito que eles finalizaram o Yuachi, eu acho que é assim que se fala, foi muito ridículo. Um vilão que era tipo ridiculamente apelão. O jeito que eles não mostraram a evolução do Ichigo, que era algo que todo mundo tava aguardando ansiosamente, mano, foi muito tosco. Até mesmo o jeito que eles concluíram a história, parece que eles concluíram a história com o botão foda-se ativado, tá ligado? Sinceramente, um dos piores encerramentos para uma das obras mais incríveis que já existiram. Não foi um final que acabou comprometendo toda a história do anime, porém foi um final bem ruimzinho. E agora fica a torcida aí para a continuação do anime que tá chegando, salvar esse final merda, esse final ruim que a gente teve. Diz aí pra mim nos comentários, vocês concordam com essa lista? Colocaria algum outro anime nela? Tiraria algum outro anime? Diz aí pra mim nos comentários que quem sabe eu faço uma outra lista dessa vez com a minha opinião ou até mesmo com a opinião de vocês. O único anime que não tem como falar é One Piece, o famoso não vai ter um final ruim se não tiver um final. Mas brincadeiras à parte, não se esqueça de deixar o seu like embaixo e se inscrever no canal para fazer parte dessa família que vem crescendo cada dia mais. Muito obrigado de coração a quem assistiu até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.